Imagine que você está numa floresta densa e misteriosa, cheia de árvores gigantescas e sons que parecem sussurros no vento. Agora, visualize um grupo de guerreiros fortes e corajosos, vestidos com peles de animais, com espadas afiadas nas mãos e olhos brilhando de determinação. Esses são os celtas, um povo que nunca teve medo de lutar pelo que acreditava. Lá atrás, em um tempo em que o poderoso Império Romano dominava quase toda a Europa, existia um povo que não se curvava, não se rendia. Enquanto os romanos marchavam por terras distantes, conquistando cidades e derrubando exércitos, eles sempre esbarravam em um grande obstáculo: os celtas. Imagine o medo dos soldados romanos ao ouvir o som dos tambores celtas ecoando pelas montanhas, anunciando que estavam prontos para a batalha. Esses celtas eram diferentes. Eles não tinham medo de nada. Diziam que seus guerreiros acreditavam que, mesmo morrendo, continuariam a lutar em outro mundo. Então, para eles, a morte não era o fim. Era só o começo de uma nova aventura. E enquanto Roma tentava conquistá-los, os celtas lutavam com toda a força que tinham, defendendo suas aldeias, suas famílias e suas tradições. Hoje vamos mergulhar na incrível história desse povo que desafiou o maior império da época e provou que não é preciso ser gigantesco para ser invencível. Vamos descobrir quem eram os celtas, como eles viviam e como até hoje suas histórias continuam a ecoar pelas florestas da Europa. Então prepare-se, porque a aventura está só começando. Ney, espera aí! Se você está curtindo essa jornada pela história dos celtas, não esquece de dar aquele like e se inscrever no canal. Assim você ajuda a espalhar essas histórias incríveis para mais pessoas. E deixa nos comentários: qual parte da cultura celta mais te surpreendeu até agora? Vamos continuar juntos nessa viagem pelo passado. Os celtas foram um povo que deu um baita trabalho para o Império Romano. Imagine que eles eram como grandes guerreiros que viviam espalhados por vários lugares da Europa, como na França, na Inglaterra e até em parte da Espanha e Portugal. Eles não gostavam de ninguém tentando mandar neles e lutaram com muita coragem para proteger suas terras e seu jeito de viver. Mesmo com um exército tão poderoso como o dos romanos, os celtas não abaixaram a cabeça e deram muito trabalho para os soldados de Roma. A história dos celtas começa há muito tempo atrás, lá na Idade do Bronze. Pense em algo como 3.000 anos atrás. Eles viviam numa região que hoje seria a Áustria e o sul da Alemanha. E sabe qual era o segredo deles? Eles eram mestres em trabalhar com ferro. Isso foi um verdadeiro superpoder para eles, porque conseguiam criar espadas, lanças e até joias incríveis. Essas habilidades com o ferro ajudaram os celtas a se destacarem e a protegerem suas terras e seu povo. Imagine que eles eram como ferreiros mágicos, capazes de transformar o metal em coisas valiosas. Essa fase inicial da história celta é chamada de cultura de Hallstatt. Eles viviam em lugares cheios de recursos, como florestas e rios, e eram muito bons em fazer trocas com outros povos. Imagine os celtas viajando por rios e trilhas, levando suas espadas e joias para trocar por outras coisas legais com os gregos e os povos do Mediterrâneo. Eles não só trocavam objetos, mas também ideias, aprendendo um monte com essas outras culturas. Foi assim que eles ficaram cada vez mais fortes e espertos. A sociedade celta era organizada como uma grande família, só que com pessoas que tinham mais poder que outras. No topo, havia os guerreiros e chefes tribais, que eram como reis e rainhas, com espadas brilhantes e elmos super decorados. Eles eram os mais ricos e mandavam em tudo. Esses chefes cuidavam de proteger seu povo e, em troca, tinham muita influência. Agora imagine uma festa celta, onde todos os guerreiros mostram suas armas, cheias de detalhes, enquanto os artesãos e agricultores cuidam das colheitas e fazem belos artesanatos para suas aldeias. Todos tinham um papel importante nessa sociedade. A religião também era algo muito importante para os celtas. Eles não tinham templos grandes como os romanos ou gregos, mas acreditavam que a natureza era sagrada. Imagine que para eles, lugares como rios, montanhas e árvores enormes eram cheios de magia. Eles achavam que nesses lugares viviam espíritos poderosos.
então sempre faziam rituais para pedir proteção. Eles acreditavam tanto nisso que até tinham sacerdotes especiais, chamados druidas, que eram como guias espirituais, contando histórias antigas e ensinando sobre os mistérios da vida. Era como se cada pedacinho da natureza tivesse uma história mágica para contar. Os celtas eram ótimos comerciantes e adoravam trocar coisas. Eles faziam negócios com várias regiões da Europa, trocando metais, armas e até joias por coisas que não tinham em suas terras. Imagine uma grande feira cheia de celtas trocando espadas reluzentes, braceletes bonitos e ferramentas úteis. Isso fez com que eles ficassem ainda mais ricos e fortes. Com todo esse comércio, eles conseguiam construir muralhas e fortificações para proteger suas aldeias e também pagavam seus exércitos, prontos para defender o povo se alguém tentasse invadir suas terras. Era como se os celtas usassem suas trocas para garantir a segurança de todos. A partir de 500 a.C., os celtas começaram a se espalhar ainda mais pela Europa. Foi aí que surgiu a famosa cultura latene, que é lembrada por sua arte maravilhosa e super detalhada. Imagine objetos lindamente decorados, como joias, escudos e espadas, todos com desenhos inspirados na natureza. Linhas curvas, espirais e formas que pareciam folhas e animais. Nessa época, os celtas estavam por toda parte. Na França, que eles chamavam de Gália, nas ilhas da Inglaterra e Irlanda, no norte da Espanha e até no norte da Itália. Cada tribo tinha seu jeito de viver, mas todas compartilhavam costumes e tradições parecidos, como uma grande família espalhada pela Europa. Os celtas eram divididos em tribos, e cada tribo tinha seu próprio chefe, como se fosse o líder de um grande clã. Havia uma elite guerreira superpoderosa, com guerreiros corajosos e chefes tribais que eram os mais ricos e respeitados. Mas além desses guerreiros, havia também os agricultores, que plantavam alimentos, e os artesãos que faziam todo tipo de coisa útil, como roupas, utensílios e armas. Imagine uma aldeia celta cheia de vida, com pessoas trabalhando juntas, uns cuidando das plantações, outros forjando espadas brilhantes, enquanto os chefes tribais observavam tudo com orgulho, prontos para liderar suas tribos em tempos de paz ou guerra. Mas aí, por volta de 90 a.C., as coisas começaram a esquentar para os celtas. Eles começaram a ter sérios problemas com o Império Romano, especialmente na região da Gália, que é onde fica a França hoje. Os celtas gauleses eram guerreiros muito habilidosos e conseguiram até invadir a própria cidade de Roma em 390 a.C. Imagine o caos: guerreiros celtas entrando em Roma e deixando os romanos em pânico total. A tribo chamada Senones conseguiu saquear e destruir parte da cidade, o que deixou os romanos morrendo de medo dos celtas por muitos anos. Depois desse episódio, os romanos nunca mais esqueceram o poder dos celtas e passaram a vê-los como grandes inimigos que precisavam ser derrotados. Com o passar do tempo, os confrontos entre os romanos e os celtas ficaram ainda mais intensos. E então chegou a vez de Júlio César, o grande general romano, decidir que Roma precisava conquistar a Gália de uma vez por todas. Foi aí que começaram as famosas Guerras Gálicas, entre 58 e 50 a.C. César liderou seu exército em uma série de batalhas contra os celtas, que lutaram bravamente para defender suas terras. Nesse momento, surge uma figura lendária entre os celtas, Vercingetorix, um líder carismático que conseguiu unir várias tribos celtas para lutar contra os romanos. Imagine ele como um herói destemido, inspirando os guerreiros a resistir a César. Em 52 a.C., houve a famosa Batalha de Alésia, onde Vercingetorix e seus guerreiros lutaram com toda a força que tinham. Mas, mesmo com sua bravura, eles acabaram cercados e derrotados. Vercingetorix foi capturado, levado para Roma e, infelizmente, executado. Essa derrota foi um duro golpe para os celtas da Gália. A partir daí, César conseguiu conquistar toda a região, começando a impor a cultura romana. A língua, os costumes e até as leis celtas começaram a desaparecer, sendo substituídos pelo jeito de viver dos romanos.
Foi como se, pouco a pouco, a identidade celta na Gália fosse sendo apagada. Mas nem tudo estava perdido para os celtas. Enquanto a Gália caía sob o domínio romano nas Ilhas Britânicas, como a Irlanda, o país de Gales e partes da Escócia, a cultura celta continuava firme e forte. Essas tribos estavam mais afastadas do alcance de Roma, então conseguiam manter suas tradições e modo de vida. Porém, em 43 d.C., os romanos decidiram invadir a Britânia, atual Inglaterra, durante o governo do imperador Cláudio. Foi aí que apareceu uma das figuras mais corajosas da história celta, a rainha Boudica, do Cicene. Imagine uma mulher determinada, liderando um exército inteiro para proteger seu povo, depois que os romanos tomaram suas terras e trataram seu povo de forma cruel. Boudica liderou uma grande revolta em 61 d.C., conseguindo várias vitórias e até destruindo cidades romanas. Infelizmente, apesar de sua bravura, o exército de Boudica foi derrotado. Mas ela se tornou um símbolo eterno da resistência celta, uma verdadeira heroína que nunca desistiu de lutar por sua terra e seu povo. Mesmo com os romanos dominando grande parte da Britânia, eles nunca conseguiram conquistar toda a ilha. No norte, onde hoje é a Escócia, viviam os Pictos, outro povo celta que resistia ferozmente aos romanos. Imagine essas tribos como guerreiros ágeis e determinados, conhecendo cada pedra e cada vale das suas terras. Eles eram tão difíceis de derrotar que os romanos, cansados de tantas batalhas, decidiram construir uma muralha enorme para se protegerem dos ataques dos Pictos. Essa muralha ficou conhecida como Muralha de Adriano e foi construída por volta de 122 d.C. Era como uma barreira gigantesca que marcava o limite do Império Romano. Os soldados romanos ficavam lá em cima vigiando, prontos para enfrentar qualquer ataque que viesse do norte. E, até hoje, pedaços dessa muralha ainda existem. Ela é uma lembrança de até onde o Império Romano conseguiu chegar, mas também de como os celtas do norte eram difíceis de vencer. Agora, a Irlanda era um caso especial. Sabe por quê? Porque os romanos nunca conseguiram conquistá-la. Isso mesmo, as tribos celtas irlandesas continuaram vivendo livres, bem longe do controle de Roma. Por causa disso, a cultura celta permaneceu forte e praticamente intocada por lá. A Irlanda virou um lugar onde as tradições celtas, as lendas e os costumes foram preservados por muito mais tempo do que em outras partes da Europa. Os irlandeses continuaram contando suas histórias, cantando suas músicas e celebrando seus antigos festivais, sem a interferência dos romanos. E com o passar do tempo, a Irlanda se tornou um centro importante para a cultura celta, cheia de lendas incríveis e uma mitologia muito rica. Imagine um lugar mágico, cheio de druidas, heróis e histórias sobre deuses antigos, onde a chama da cultura celta nunca se apagou. Tudo começou a mudar quando o cristianismo chegou às Ilhas Britânicas, por volta do século V. Missionários cristãos começaram a viajar para essas terras celtas, trazendo uma nova religião e novas ideias. Um dos mais famosos foi São Patrício, que foi para a Irlanda e decidiu converter os celtas ao cristianismo. Mas em vez de simplesmente forçar uma mudança, ele teve uma ideia genial: combinar as tradições celtas com os ensinamentos cristãos. Imagine isso como uma grande mistura mágica. Muitos símbolos e tradições antigas dos celtas foram adaptados. Por exemplo, o trevo, que já era especial para os celtas, foi usado por São Patrício para explicar a Trindade, de Pai, Filho e Espírito Santo. E a famosa cruz celta, aquela cruz com um círculo ao redor, é uma fusão das crenças antigas com o cristianismo. Assim, os celtas começaram a se tornar cristãos, mas sem esquecer suas raízes. Eles preservaram muitas das suas histórias e crenças, agora dentro de uma nova fé. Foi dessa forma que, ao longo dos anos, o cristianismo se espalhou por lugares como a Irlanda, Escócia e País de Gales, enquanto a antiga religião dos druidas perdia força. Mas mesmo com o cristianismo crescendo, os monges irlandeses fizeram algo incrível. Eles decidiram escrever tudo sobre a antiga cultura celta.
Imagine eles, sentados em mosteiros tranquilos, copiando histórias, lendas e mitos que eram passados oralmente de geração em geração. Graças a esses monges, muitos dos contos celtas que conhecemos hoje foram preservados em livros antigos. Um dos mais famosos é o Livro de Kells, cheio de desenhos e letras super detalhadas que conta essas histórias de um jeito muito bonito. Esses manuscritos se tornaram tesouros que mantiveram viva a magia das antigas tradições celtas. E o mais interessante, os monges não só preservaram a cultura celta, como também espalharam essa herança por outras partes da Europa, criando mosteiros e compartilhando o conhecimento. Assim, mesmo quando outros povos, como os anglo-saxões e os vikings, começaram a chegar, a essência da cultura celta não foi completamente apagada. Com o passar do tempo, lá pelos séculos 5 e 6, a influência dos celtas começou a diminuir em muitas regiões da Europa. Novos povos começaram a invadir essas terras, como os anglo-saxões na Inglaterra, e mais tarde, os vikings, trazendo suas próprias culturas e tradições. Isso fez com que as tribos celtas fossem, aos poucos, sendo absorvidas por esses novos povos. Imagine que era como uma grande mistura. A cultura celta se juntava com a desses invasores, criando algo novo. Apesar disso, os celtas não desapareceram completamente. Alguns se tornaram mercenários, ou seja, soldados que lutavam por quem pagasse melhor, incluindo até o distante Império Bizantino. Mas nesses casos, já estavam bem distantes das tradições antigas, sendo uma versão mais diluída dos verdadeiros celtas de antigamente. Enquanto isso, nas regiões mais afastadas, como Irlanda, Escócia e País de Gales, as tradições celtas se mantiveram mais fortes. Ali, as histórias, a música e as lendas eram passadas de pais para filhos, preservando aquele espírito celta antigo que amava a natureza e as aventuras heróicas. E sabe qual é a parte mais legal? Mesmo depois de tanto tempo, os celtas deixaram uma herança que é celebrada até hoje. Um dos exemplos mais famosos é o Festival de Samhain, que eles comemoravam no final de outubro. Para os celtas, essa data era muito especial, pois marcava o fim do verão e o início do inverno, quando os dias ficavam mais curtos e escuros. Eles acreditavam que nessa época, o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos ficava mais fino, permitindo que os espíritos visitassem o mundo dos humanos. Então, para afastar os espíritos ruins e proteger suas aldeias, os celtas acendiam grandes fogueiras e usavam máscaras assustadoras, como se fossem disfarces. Era uma festa cheia de magia e mistério. Com o passar do tempo, quando o cristianismo se espalhou, esse festival se misturou com o Dia de Todos os Santos, dando origem ao Halloween que conhecemos hoje. Agora, aqueles costumes de se fantasiar, acender abóboras e pedir doces são, na verdade, ecos dessa antiga festa celta. Então, quando você se veste para o Halloween, está de certa forma celebrando uma tradição que começou há mais de 2000 anos com aqueles mesmos celtas que nunca se curvaram a Roma. E mesmo que o tempo tenha passado e muitos povos tenham tentado apagar sua cultura, os celtas deixaram um legado que vive em várias partes do mundo. Hoje, a herança celta é lembrada em festivais, músicas, danças e até na literatura. Muitas pessoas ainda celebram suas tradições, principalmente em países como Irlanda, Escócia e País de Gales. Imagine aquelas músicas celtas tocadas com harpas e gaitas de fole, contando histórias antigas de heróis, druidas e criaturas mágicas. Em festivais modernos como o St. Patrick's Day, pessoas se vestem de verde, dançam e celebram a cultura celta com muita alegria. Além disso, historiadores e arqueólogos continuam estudando os celtas para entender ainda mais sobre suas vidas, crenças e lendas. Então, mesmo que o Império Romano tenha tentado dominá-los, a alma celta nunca desapareceu. Ela continua viva nos corações daqueles que até hoje contam suas histórias e celebram sua incrível cultura. E por fim, se você olhar ao redor, vai perceber que muitas tradições que temos hoje têm um pouquinho dessa herança celta. Eles eram apaixonados pela natureza, pelas árvores, pelos rios e pelas montanhas. Algo que ainda inspira muitas pessoas a cuidar do meio ambiente.
A ideia de que certos lugares são sagrados e merecem respeito vem muito dessa conexão profunda que os celtas tinham com o mundo natural. Até mesmo os símbolos celtas, como os intricados nós celtas, continuam sendo usados como símbolos de proteção, sorte e eternidade. Talvez você já tenha visto esses desenhos em joias, tatuagens ou decorações, sem nem saber que eles vêm de uma cultura tão antiga. E as lendas celtas? Essas continuam a fascinar crianças e adultos. Histórias de heróis como Cuchulainn, que lutou bravamente, ou da deusa Morgan, que podia se transformar em corvo, são contadas até hoje. Elas inspiram filmes, livros e até jogos. É como se os celtas tivessem deixado um pedacinho de magia no mundo que nunca vai desaparecer. Assim, mesmo que os tempos mudem, a cultura celta sempre encontra uma forma de renascer e viver nos corações daqueles que amam suas histórias e celebram a beleza da vida. E para terminar, há algo mágico no jeito como os celtas encaravam o mundo. Eles acreditavam que todas as coisas estavam conectadas, como um grande círculo que nunca termina. Para eles, o tempo não era uma linha reta, mas sim um ciclo. Primavera, verão, outono, inverno, e então tudo começava de novo. É por isso que muitos dos seus símbolos são círculos e espirais, como se representassem o fluxo infinito da vida. Esse modo de ver o mundo fez com que os celtas não tivessem medo da morte. Para eles, morrer era apenas uma passagem para outro lugar, como uma viagem. É por isso que nas suas histórias, os heróis enfrentavam perigos sem hesitar. Sabiam que mesmo o fim não era realmente o fim, mas apenas o início de um novo ciclo. E por incrível que pareça, essa filosofia de vida celta ainda inspira muitas pessoas hoje. A ideia de que tudo está interligado, a natureza, o ser humano, o passado e o futuro, faz com que muita gente volte a valorizar a simplicidade, a beleza das florestas, o som do vento, o brilho das estrelas. A herança dos celtas nos lembra que, mesmo vivendo num mundo moderno e cheio de tecnologias, nunca devemos perder a nossa conexão com a terra e com aquilo que realmente importa. E aí que tal manter um pouquinho desse espírito celta vivo em nossas vidas? Talvez parar um momento para ouvir o canto dos pássaros, admirar o pôr do sol ou até contar uma boa história ao redor de uma fogueira. Afinal, é assim que as lendas dos celtas continuam a viver, através daqueles que têm o coração aberto para ouvi-las. E chegamos ao fim dessa incrível viagem pela história dos celtas. Se você gostou de conhecer mais sobre esse povo que nunca se curvou ao Império Romano, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E me conta aí nos comentários, qual tradição celta você gostaria de ver de volta nos dias de hoje? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Nos vemos lá.